Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Marcelino Gonçalves de Macedo. Continuarei na nossa disciplina Protocolo e Serviço de Rede do módulo 3 do curso técnico de Informática para a Internet. Nesta nossa quarta e última aula, vamos falar sobre as redes de longa distância, as WANs. As técnicas utilizadas pelos provedores de acesso à internet para conectar aos seus clientes. Também iremos falar sobre as redes sem fios, as redes wireless, e como configurar uma rede sem fio e de forma segura. Como de praxe, não podemos esquecer das atividades dos fóruns disponíveis na sala virtual da nossa disciplina, com relação a esta aula. Fiquem atentos e procure postar sua dúvida no fórum específico. Então, vamos começar? Esta aula está dividida em duas partes. A primeira parte está relacionada às redes de longa distância, as redes WANs. Iremos diferenciar as redes LANs, redes locais, das redes WANs, redes de longa distância. Depois iremos explicar as principais tecnologias utilizadas nas redes para interligar as redes de longa distância. Rede ATM, tecnologia ATM é utilizada pelos maiores provedores de internet do mundo. A ADSL, muito utilizada no Brasil e em outros países, utilizando a rede telefônica para transmitir internet banda larga para casa dos clientes. Roteamento, técnica para interligar redes diferentes entre si, enviando pacotes para uma rota ou um caminho específico, a partir do endereço IP de destino do pacote. E, finalmente, VPN. Técnica que utiliza a internet para conectar de forma lógica e segura duas redes distintas com um custo baixíssimo. Na segunda etapa, serão explicados alguns termos e cuidados com relação às redes sem fio, tão populares no nosso dia a dia. O que significa Wi-Fi, quais os padrões existentes utilizados na criação das redes sem fio, os equipamentos necessários para criar uma rede sem fio, principalmente as funções de um roteador sem fio. Serão explicados aspectos relacionados à segurança nesse tipo de rede e com qual criptografia utilizar e entre outros cuidados. Iniciaremos essa aula diferenciando alguns tipos de redes de acordo com seu tamanho e distância entre os equipamentos da rede. As redes locais, ou LAN, Local Area Network, são redes de alta velocidade e os equipamentos estão localizados a pequenas distâncias, cerca de 100 metros. Normalmente são redes que ocupam o mesmo prédio. Já as redes de longa distância, ou WANs, Wide Area Network, são redes de velocidade menores que as LANs, porém permitem alcances maiores entre os equipamentos, cerca de quilômetros de distância. Normalmente, utilizado por provedores de acesso à internet para se comunicar com seus clientes ou ainda interligar vários provedores entre si. As redes WANs e LANs se diferenciam quanto ao tipo de equipamento, cabeamento e protocolo utilizado. Redes locais utilizam geralmente cabos de par trançado, o famoso cabo par trançado, switches e hubs da internet. Podemos utilizar roteadores wireless também em alguns ambientes fechados, como escritório ou casas, para criar uma rede local sem fio, WLAN, Wireless Local Area Network. Já as redes de longa distância utilizam geralmente cabos óticos, as fibras óticas, para interligar equipamentos a quilômetros de distância. Equipamentos como modems e roteadores são utilizados nesse tipo de rede. Podemos utilizar antenas externas de grande alcance para conectar equipamentos utilizando ondas de rádio, para conectar localidades remotas. São redes sem fios externas, de longa distância, as WWANs, Wireless Wide Area Network. O esquema mostrado nesse slide procura ilustrar as redes WANs e LANs e suas aplicações mais comuns. As redes LANs são utilizadas internamente em uma rede, e as redes WANs são utilizadas para interligar redes diferentes, geograficamente espalhadas. As WANs podem ligar os clientes à rede do provedor ou provedores com outros provedores, que a gente pode ver nessa imagem. Conexão vermelha lá para utilizar conectores entre si, que são o tipo de redes WANs, ou ainda a seta azul para os clientes de um provedor até a rede deles. E internamente são as redes LANs, como é internamente dentro da empresa. A internet começou utilizando circuitos dedicados da rede telefônica para a transmissão de dados. Essa abordagem tornava cara e lenta a transmissão de dados pela internet, além de não permitir o uso de telefones simultaneamente com a internet. Alguém lembra da internet discada? Dos filmes antigos, que para ligar alguém falava com a telefonista e falava para onde queria ligar, e a telefonista ligava vários fios para conseguir completar a ligação? Assim era antigamente na internet e a parte de telefonia. A internet evoluiu e começou a utilizar o conceito de comutação de pacotes. A informação passou a ser transmitida em forma de pacotes. Assim, no mesmo canal de transmissão, poderiam ser transmitidos vários pacotes de conteúdos, destinos e usuários diferentes. Os pacotes contam com informações de endereçamento, que seriam os cabeçalhos,
para permitir identificar o destino ou tipo de informação que está sendo transmitida. Como se antes os canais de transmissão fossem estradas dedicadas e exclusivas onde passava apenas um carro por vez. Com a ideia de pacotes, criaram várias faixas por onde vários carros pudessem trafegar. Então assista os vídeos complementares dessa aula, na nossa sala virtual, para entender um pouco sobre a diferença entre computação de pacotes e computação por circuitos. Uma das tecnologias utilizadas na rede de longa distância é a ATM, Asynchronous Transfer Mode, modo de transferência assíncrono. Utiliza o conceito de computação de pacotes, que são chamados de células, que são as unidades de transmissão de dados de tamanho fixo, ou seja, os dados são divididos em partes iguais e depois transmitidos pela rede ATM. Podem ser definidos requisitos de qualidade a ser seguidos para a transmissão dos dados na rede, o que chamamos de QoS, ou Quality of Service, qualidade de serviço. Por exemplo, requisitos de tempo de atraso baixo, constante ou baixa tolerância à perda de pacotes e outros níveis de qualidade. Para representar o circuito por onde os pacotes são transmitidos, as estradas, são utilizados o conceito de Virtual Channel Identifier, ou VCI, identificador de canal virtual, e o Virtual Path Identifier, identificador do caminho virtual. Um circuito virtual é formado pela combinação do VPI e VCI. Em uma rede ATM, temos os equipamentos para interligar elementos da rede com outra rede, que seriam os NNIs, Network Interface, ou interligar usuários a uma rede ATM, User Network Interface, UNI. E internamente os equipamentos de uma rede ATM são interligados por switches ATM. A figura mostra um esquema que representa uma rede ATM e os equipamentos NNI, UNI e os switches ATM. Os equipamentos ATM são muito caros e por isso são utilizados pelos provedores maiores. Os provedores menores utilizam a rede dos maiores, alugando algum VCI ou VPI da rede ATM, do provedor maior para transmitir seus dados. Como se alugasse faixas de trânsito da rodovia para carregar seus pacotes até o destino. É como se fosse, ele aluga um pedaço da rede do provedor maior, utiliza alguns números específicos lá, para poder transmitir seus dados dentro do provedor maior. A tecnologia ADSL, como toda a família XDSL, vem do termo em inglês Digital Subscribe Line, ou seja, linha digital do assinante. Ou seja, essa tecnologia utiliza a infraestrutura do assinante para a transmissão de dados, o que ajudou na popularização da banda larga. A ADSL, Asynchronous Digital Subscribe Line, linha digital assíncrona do assinante, utiliza a rede telefônica para a transmissão de dados juntamente com voz. Alguns provedores utilizam redes de TV a cabo para a transmissão de dados juntos com os dados de voz e vídeo dos canais. A tecnologia ADSL divide o canal de transmissão por espectro de frequências, transmitindo cada informação em um canal diferente. A ADSL divide em 3 canais diferentes, um para voz, para uso do telefone convencional, um canal para upload de dados e outro para download de dados. Os canais de upload e download possuem tamanhos diferentes, daí o nome assíncrono. Então ele usa um canal de frequência para voz, 2 para dados, um para download e outro para upload. E como a gente pode demonstrar nessa imagem aqui, você tem uma frequência para voz, por isso que quando você passou a utilizar a DSL, o telefone você continua utilizando o telefone ao mesmo tempo que pode utilizar a internet, porque cada um vai utilizar uma frequência diferente. O principal equipamento de uma rede ADSL é o modem, pois ele é responsável por receber o sinal analógico transmitido pelo cabo de telefone ou de TV a cabo e interpretar a parte digital referente aos dados de conexão da internet, e vice-versa, convertendo sinais analógicos para digitais para transmissão pelo meio físico utilizado. Aí nessas imagens aqui a gente tem alguns exemplos de modems. O modem a cabo e o modem ADSL utilizando fio de telefone. A imagem representa o esquema de montagem da parte de cliente de uma rede ADSL. A linha telefônica, o splitter para separar os dados de voz que vai para o telefone e os dados de internet que vai para o modem. E o cabo de rede que liga o PC ao modem.
e ao PC ao computador, para o envio e recebimento dos dados de navegação da internet. O roteador. Vamos explicar um pouco sobre esse equipamento tão importante para as redes de computadores e para a internet. Existem vários tipos de roteador, dependendo do tipo de conexão com a internet e do tipo de rede que estão conectados. Então a gente tem vários tipos de roteadores aqui. Temos roteadores sem fio, estão utilizados em nossa casa aqui. Roteadores que fazem a função de modem roteador, que ele pode ser conectado aqui à rede ADSL ou outro cabo com algum outro modem. E alguns roteadores empresariais, que são esse primeiro aqui à direita. Então, basicamente, a gente tem as interfaces que ele pode ser conectado. Temos um modem 3G que pode ser conectado pela porta USB, a porta local a Ethernet e outra porta Ethernet para ser conectada a um modem para ele poder conectar. E uma placa de rede sem fio para poder distribuir o sinal de forma sem fio aos outros equipamentos da rede. Então, roteador. A definição mais simples de roteador é um equipamento que conecta duas ou mais redes diferentes. Ele se conecta a uma rede por meio de suas placas de rede. Temos placas de rede Ethernet para redes cabeadas, placas de rede Wi-Fi para rede sem fio, placas para cabo de TV ou de telefone, e até mesmo placas de rede USB para conexão com modems 3G ou 4G, por exemplo. Normalmente, nos roteadores domésticos, uma das placas de rede se conecta à internet e as demais se conectam à rede interna. A placa da rede que se conecta à internet vem destacada por uma cor diferente das demais para diferenciar e facilitar a configuração. Algumas ainda vêm escrito WAN ou Internet para facilitar a instalação do usuário. Exemplo de roteadores domésticos, onde a interface WAN ou de Internet vem destacada por uma cor diferente ou colocada distante das outras placas. A gente tem aqui na cor azul e outra aqui na cor cinza para destacar. Afinal, o que é roteamento? Em poucas palavras, é uma técnica para a escolha de uma rota ou caminho para envio de pacotes em uma rede de computadores. Esse trabalho é feito pelos roteadores e utiliza algoritmos de roteamento para a escolha do caminho. Basicamente, o cabeçalho de rede do pacote é lido para identificar o destino do pacote. O roteador verifica se o destino é alcançado por uma de suas interfaces de rede de forma direta ou de forma indireta, no qual ele deve encaminhar o pacote para outro roteador. A rota padrão é uma interface utilizada para enviar pacotes que o roteador não conhece no destino para chegar. Então, a internet é a rede das redes. Então, os roteadores utilizam técnicas de roteamento para descobrir o caminho ou rota para chegar no destino de um pacote. O que seria o processo de roteamento? O roteador analisa o campo de endereço IP de destino do pacote. Verifica se pertence a uma de suas redes diretamente conectadas. Se sim, encaminha o pacote para a placa de rede conectada naquela rede. Caso não, verifique na sua tabela de roteamento qual o próximo roteador que conhece uma rota para aquele destino e encaminha o pacote para esse outro roteador. Se ainda não conhecer, envia para uma rota padrão de saída. A tabela de roteamento é a estrutura de dados utilizada pelos roteadores para conhecer os caminhos para várias redes conhecidas. Informações como rede de destino, máscara, endereço do gateway para aquela rede e uma métrica para avaliar o melhor caminho para escolher. O roteamento estático é feito manualmente pelo administrador da rede. Já o roteamento dinâmico utiliza algoritmos de roteamento para definir como vários roteadores vizinhos trocam informações de roteamento, ou seja, os dados de suas tabelas de roteamento. Roteamento interno e externo. Os provedores e redes grandes possuem algoritmos de roteamento para definir a troca de informações entre os roteadores internos de sua rede ou entre provedores diferentes. Cada rede de um provedor da internet é conhecido como sistema autônomo, e números exclusivos são utilizados para identificar cada sistema autônomo na internet. É o ASN, Autonomous Systems Number. Para entender melhor sobre esses assuntos, sistemas autônomos e protocolos utilizados por eles, assista os vídeos complementares dessa aula na nossa sala virtual. A figura ilustra a relação entre sistemas autônomos, a parte de roteamento interno e roteamento externo. Então, o roteamento interno é entre os roteadores do mesmo sistema autônomo, internamente.
e roteamento externo entre um sistema autônomo e outro. Normalmente são empresas diferentes que têm algum contrato de participação e colaboração entre eles. VPN, rede virtual privada ou Virtual Private Network, são muito utilizados como alternativa mais barata e também muito segura para interligar localidades remotas através da internet. Diferente das tecnologias WAN explicadas anteriormente, onde a conexão entre os equipamentos dependia de uma estrutura física para interligar as redes, as VPNs utilizam uma solução lógica, ou seja, virtual, para conectar redes diferentes, localizadas em lugares distantes. Utilizam técnicas de criptografia para proteger os dados trafegados. Também utiliza o conceito de roteamento para estabelecer o caminho dos dados dentro da VPN, para garantir que as redes se comuniquem entre si. A imagem a seguir mostra a situação mais comum de uso da VPN para interligar filiais de uma rede de uma empresa, utilizando a internet para criar um túnel por onde os dados serão transmitidos de forma segura, graças à criptografia, parecendo um link dedicado interligando as duas redes. Então, você tem a conexão VPN, estabelecendo um túnel pela internet. E os dados são criptografados para que os outros roteadores na rede não entendam os dados que estão sendo trafegados, apenas o roteador correto de destino. Outro exemplo de uso de VPNs é que permite usuários remotos acessar recursos de uma rede interna, através da internet, de uma forma segura e controlada, como se estivesse dentro da rede. Seria um cliente da própria casa dele, conecta assim ao roteador da empresa e ele consegue acessar os recursos internamente da empresa, diferente de como se estivesse diretamente conectado à rede da empresa. Ou você pode fazer isso na faculdade também. Outro exemplo de uso de usuários, não só a rede cliente, mas um usuário, ele faz a autenticação e consegue conectar aos recursos da empresa. Vantagens oferecidas para VPN são: integridade, os dados não podem ser alterados ou perdidos sem que seja notado que isso aconteceu. Autenticidade, os dados são autênticos e verdadeiros, pois apenas usuários legítimos podem se comunicar na VPN. Privacidade, mesmo que alguém consiga capturar os dados transmitidos pela internet, a VPN criptografa os mesmos, antes de transmitir, impedindo que os dados sejam interpretados por um criminoso, por exemplo. Alguns protocolos são utilizados para a criação de VPN. São PPP, PPTT, L2TP, MLS e IPsec. Com suporte IPsec já vem nativo na questão do IPv6. Então são alguns protocolos que a gente utiliza para criar VPN. Recomendo assistir os vídeos complementares que falam sobre o assunto de VPN. Agora iremos nos focar nas tecnologias utilizadas nas redes sem fio. Falaremos sobre o termo Wi-Fi, os padrões de rede sem fio, alguns algoritmos de criptografia utilizados nas redes sem fio e algumas recomendações de segurança em redes sem fio. O termo Wi-Fi significa Wireless Fidelity, fidelidade sem fio, e se refere ao padrão de comunicação de dados que utiliza ondas de rádio para comunicação entre computadores. Várias tecnologias utilizam ondas de rádio para comunicação, dependendo do alcance, velocidade de transmissão e consumo de energia. Exemplos como Bluetooth, infravermelho, WiMAX, GSM e o próprio Wi-Fi. O Wi-Fi utiliza os padrões definidos pela IEEE 802.11 e os padrões mais comuns utilizados nas redes são o A, que estabelece 54 megabits de velocidade, o B, 11 megabits, o G também 54 e o N, por volta de 600 MB, e o novo padrão AC, que promete gigabits de taxa de transmissão. Os padrões diferenciam basicamente pela frequência de operação, velocidade máxima de transmissão e outras técnicas de modulação. O B, G e o N operam na faixa de frequência de 2.4 e o A e o N operam na faixa de 5 GHz. Em uma rede sem fio, temos alguns equipamentos necessários para sua criação e funcionamento. Por exemplo, temos o Access Point, ou ponto de acesso, que é responsável por criar uma rede sem fio propriamente dito. Semelhante ao switch numa rede cabeada, é responsável por interligar os equipamentos de uma rede sem fio. As placas de rede sem fio são obrigatórias para que os equipamentos se comuniquem a uma rede sem fio. E existe a figura do roteador wireless. Conecta os equipamentos de uma rede sem fio a uma rede cabeada.
permitindo compartilhamento de conexão da internet, na maioria dos casos substitui a função de um access point em uma rede sem fio. Com relação à frequência de operação, é um dos principais fatores de compatibilidade entre os equipamentos. Por exemplo, os padrões B, G e N operam na frequência de 2.4 GHz, por isso são compatíveis entre si. Porém, o A opera na frequência de 5 GHz. Já o padrão N, ele trabalha nas duas frequências, então você pode funcionar apenas no 5 GHz ou no modo compatível na frequência de 2.4. O novo padrão AC será compatível somente com o padrão N, também porque vai utilizar apenas a frequência de 5 GHz. Com relação à segurança em rede sem fio, começaremos a falar da criptografia, técnica para bagunçar os dados para que alguém estranho não consiga entender o que está sendo transmitido na rede. Alguns exemplos de algoritmos de criptografia utilizados para autenticação em rede sem fio são o EPP, um dos primeiros, frágil, por ser antigo, já é de conhecimento comum suas fragilidades e técnicas de quebra de sua segurança, por isso não é mais recomendado seu uso. O WPA, que são algoritmos seguros e robustos, que tem uma função, um tipo dele que é o TRIP, que é Temporary Integrity Key Protocol, que utiliza chaves temporárias, e também tem a opção EAP, Extensible Authenticated Protocol, que utiliza um servidor RADIUS, que é Remote Dial User Service, que é utilizado para padrão industrial, pois necessita de um servidor externo para autenticação. E temos o WPA2, que utiliza o algoritmo AES, Advanced Encryption System, que oferece recursos de segurança de alto nível, compatível com vários tipos de cenários e por isso é o mais recomendado, devido à sua versatilidade alinhada à segurança. Algumas recomendações para aumentar a segurança em uma rede sem fio. A primeira é a utilização de criptografia. O uso da WPA2 é recomendado para a maioria dos casos. Além de exigir a autenticação dos usuários para entrar na rede, também criptografar os dados transmitidos. A segunda dica é definir uma senha complexa, pois apesar da criptografia forte, é possível a um atacante descobrir a senha por tentativa e erro, ou uso de ferramentas de força bruta. Então, quanto mais complexas, letras, números, símbolos, comprimento de senha, mais difícil será a ferramenta descobrir a senha. A terceira dica é mais avançada, porém aumenta em muito a segurança de uma rede sem fio. Pois se mesmo com uma senha difícil, alguém puder passar para outra pessoa utilizar a sua rede, assim a primeira camada de defesa, que é a exigência de senha, foi quebrada. Então a dica consiste em usar um filtro de MAC. O filtro funcionará como uma segunda camada de segurança, pois apenas equipamentos cadastrados terão acesso à rede sem fio. Além de saber a senha, deverão estar previamente cadastrados pelo MAC no roteador sem fio da rede. A quarta dica é minimizar a tentativa de ataques, fazendo com que o roteador não avise a todos que existe uma rede sem fio naquele lugar. É uma estratégia conhecida de segurança como segurança por obscuridade. Se não sabe o que está lá, fica mais difícil atacar. Para se conectar a uma rede, é necessário saber o seu nome, o SSID, e depois informar a senha. Por padrão, os equipamentos vão saber que existe uma rede sem fio próxima. Porém, existem ataques que descobrem mesmo assim que tem uma rede disponível. Por padrão, o roteador fica informando o nome da rede para todos os equipamentos que estiver próximo. Se você desabilita essa função, você limita o atacante descobrir isso automaticamente, sem necessário que ele tenha um conhecimento prévio do nome da sua rede para poder tentar invadi-la. Nessa última aula, irei demonstrar a criação de uma rede sem fio, seguindo essas etapas de recomendações de segurança que foi faladas aqui. Iniciarei criando uma rede sem fio, que seria configurar um roteador sem fio. Vou definir o SSID, que seria o nome da rede. Deixar habilitado o servidor da DHCP. Definir a criptografia, utilizar o padrão WPA. E definir uma senha. Vamos definir também um modo de compatibilidade na frequência de 2.4 para que o B, G e o N sejam compatíveis. Mas também a gente pode definir lá
apenas o N, que vai funcionar só os equipamentos mais novos. A parte de segurança na rede sem fio, que é utilizar o filtro de MAC e ocultar o SSID da rede. E vamos mostrar como a gente conecta um computador a uma rede sem fio. Escolher a placa de rede compatível e escolher a rede a qual deseja conectar. Vamos utilizar novamente o equipamento, o software Packet Tracer, né, para simular esse ambiente. Então a gente vamos criar a rede aqui, adicionando um roteador sem fio e algumas máquinas sem fio que vão ser os clientes da nossa rede. O padrão lá ele não vem com a placa de rede sem fio, então eu adicionei uma placa de rede sem fio nos equipamentos. No modo de rede, a gente pode definir um padrão específico ou deixar compatível com outras redes. O SSID vai ser o nome da minha rede. O padrão tem uma rede chamada rede A. Então, no cliente, eu vou lá tentar conectar alguma rede. Vou mandar procurar, encontrei as redes disponíveis para ser conectado. Eu quero conectar a rede A. Como ele não tem nenhuma segurança e nenhuma senha definida, basta selecionar a rede e clicar em conectar. O adaptador está ativo, então eu já estou conectado àquele roteador lá. Então, a rede por padrão vem uma rede aberta, e ela já informa o nome dela, você só tem que ir de algum equipamento, pesquisar se tem alguma rede disponível e conectar na rede. Automaticamente o roteador já tem o DHCP definido para passar todas as configurações que eu preciso para poder navegar na internet. Se eu quisesse alterar as configurações, eu tenho que acessar o roteador pelo navegador, utilizar a senha, o padrão é admin. Aí eu tenho as opções de alterar as configurações em uma rede sem fio. No roteador lá, o DHCP, vou na opção Wireless, eu tenho o Network Mode e o Network Name, ou seja, aqui é o nome da rede, SSID. E aqui eu tenho a opção SSID Broadcast, que é a opção de enviar para todo mundo o nome da rede, que a gente vai alterar depois. Vamos agora habilitar a segurança nessa rede. Padrão, vamos usar o WPA pessoal, ele utiliza a criptografia AES, e eu preciso definir uma senha. Definir a senha lá, palavra password, com caractere especial. Então vamos tentar conectar aquela rede novamente. Tem a rede A e a rede C. Vamos conectar na rede A. E tem que informar a senha que eu defini lá, para poder conectar nessa rede. Pronto, agora estou conectado, utilizando a criptografia da WPA. Então, só de eu ter habilitado a criptografia, minha rede já está um pouco mais segura, porque ela exige senha para poder entrar. Então, agora eu vou desabilitar a função SSID Broadcast. Ou seja, eu não consigo, se eu mandar pesquisar as redes disponíveis próximos ao equipamento que eu estou querendo conectar, não vai ser informado que essa rede está lá. Então, minha rede A, se eu mandar procurar, não está mais disponível. Porque eu desabilitei aquela opção de mostrar a rede. Então, para eu poder conectar, eu preciso informar o nome da rede. Aí eu informei, agora ele sabe que existe uma rede A disponível. Mas eu tive que informar o nome da rede e a senha para poder conectar. Então já tem uma camada adicional de segurança.
Eu tenho que saber o nome da rede e a senha da rede. Antes eu precisava saber só a senha. E por padrão, nem isso pede. Quando você acaba de comprar um roteador, ele já vem uma senha aberta. E você tem a função de filtro de MAC. Wireless MAC Filter, que vem desabilitado por padrão. E você pode fazer uma lista negra ou uma lista branca. A lista negra você põe a lista dos MACs que você quer bloquear. Ou lista branca que você põe a lista dos MACs que você quer liberar. A gente vai utilizar o conceito lista branca. A gente vai criar uma lista dos equipamentos que vão ser aceitos na rede. Então, fui na outra máquina lá, cliente que eu quero conectar na rede. Fiz o comando lá ipconfig e li o endereço MAC dela. Ou no Windows existe o comando getMAC, para você poder saber qual que é o MAC da placa de rede. Então, nesse pequeno tutorial demonstramos as principais dicas de segurança em uma rede sem fio. Habilitar a criptografia, da APA de preferência, definir uma senha complexa, para dificultar, não mostrar que a rede está disponível, desabilitar o SSID Broadcast e fazer filtro de MAC. Se na sua casa tem poucos computadores, poucos equipamentos que conectam à rede, é mais fácil você gerenciar apenas aqueles acessos, cadastra um MAC apenas daqueles equipamentos para permitir o acesso à internet. O que o pessoal acaba fazendo é só definir uma senha, passa para alguma pessoa, aí um vizinho descobre a senha e depois a quarteirão inteiro está usando a sua internet. Então a gente prega aí para poder fazer esse trabalho, que é para evitar dores de cabeça maiores. Encerramos aqui nossa aula e nossa disciplina, Protocolo e Serviço de Rede, do terceiro módulo, curso técnico de informática para a internet. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. Dúvidas e sugestões são bem-vindas nos nossos fóruns. Fiquem à vontade para comentar os assuntos discutidos durante a disciplina. O nosso objetivo é de estimular o conhecimento, em especial para a parte de redes de computadores, e não esgotar o assunto a respeito dos diversos protocolos e serviços da internet, mesmo porque surgem novos a cada momento. Então, boa sorte a todos e bons estudos.